Seu nome, Rox de Xebec, o pirata que queria ser rei do mundo. Seus atos foram tão infames que beiravam o terrorismo e por conta disso, toda sua história foi apagada. Ficando vivo apenas na mente de velhos marinheiros ou ex-companheiros que até mesmo se recusam a contar sobre o tempo dos Rox, Xebec foi uma luz apagada da história. Mas querendo ou não, a atual era dos piratas acaba sendo mais influenciada por Xebec do que pelo próprio Gold Roger. Dos Yonkous ao sonho de liberdade, tudo nasceu da queda dos Rox. E isto faz você se questionar: Xebec era realmente um vilão tenebroso ou apenas mais uma distorção da verdade feita pelo governo mundial? Quer saber tudo sobre o mais infame dos piratas de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Todos vocês já conhecem sobre o Rox de Xebec, o pirata mais infame de todos os tempos. Talvez o mais poderoso que já vimos navegar pelos mares. Afinal, ter a união de Gold Roger e Monkey D. Garp para derrubar Xebec e os seus piratas é um feito surpreendente. Mas surge a questão, e eu acredito que você também já deve ter feito essa pergunta para você mesmo: será que o Xebec ele era realmente um pirata mau? Ele era ruim, aquele vilão tenebroso? Ou foi apenas uma distorção feita pelo governo mundial, como tantos outros piratas sofreram ao longo dos tempos? Assiste até o final, porque tem umas coisas muito interessantes sobre o Xebec que eu acho que vão surpreender você até explodir a sua mente. Daqui vai sair diversas teorias, eu tenho certeza. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o mais infame de todos, Rox de Xebec. Vamos lá, meus amigos, os piratas Rox eram uma coleção de indivíduos poderosos. Incluíam Kaido, Big Mom, Barba Branca, Capitão John, Chique, o Leão Dourado. Esse é sem dúvidas a tripulação pirata mais insana já criada. É realmente difícil qualquer tripulação pirata ser mais surpreendente que os Rox. E a única coisa que supera a reunião desses monstros em um mesmo navio é o seu capitão, Rox de Xebec. Sengoku disse que sua ambição era se tornar o rei do mundo, e a tripulação era abertamente hostil ao governo mundial, como algum tipo de organização terrorista. Sengoku diz que todas as informações sobre Rox foram apagadas, porque ele era muito ambicioso na busca pelo título do rei do mundo. E com isso acabou quebrando diversos tabus mundiais. A pergunta é: quais tabus seriam esses? O que exatamente ser rei do mundo implica na visão de Xebec? Mas ainda, conhecendo o governo mundial que ocultou o D no nome de Roger e tentou recentemente fazer o mesmo com Luffy, fora todas as atrocidades cometidas por nobres, com o ápice sendo uma caça humana ocorrida a cada 3 anos... você acreditaria em uma informação vinda diretamente do governo de que Xebec era realmente mal? Eu amo essa ambiguidade, essa dualidade. Em One Piece, o bem e o mal acabam sendo subjetivos. Barba Negra é um vilão que tem ensinamentos únicos, como os sonhos dos homens não ter fim. Big Mom queria um país com todas as raças reunidas, mas sua utopia foi distorcida pelos seus modos. Kaido queria uma guerra mundial para acabar com todas as guerras. Percebem que por trás da vilania preta no branco existe uma faísca acinzentada em cada um desses objetivos? Agora, o que todos esses vilões acabam tendo em comum? Eles odeiam o governo mundial por diversos motivos únicos e particulares. Isto faz realmente surgir a pergunta se Xebec era um cara totalmente mau. Ele era alguém de ambição que queria aniquilar apenas o governo mundial a qualquer custo para o melhor de toda a vida? Ou apenas um pirata mau comparável em termos de vilania com nenhum outro personagem já visto? Bom, se a motivação dele fosse puramente destruir o governo mundial, eu duvido que Roger tivesse intervido. E Garp deixou bem claro que não dá a mínima também para os dragões celestiais. Mas pode ter muito mais por trás disso. E eu creio que a história de Garp, o herói protegendo os nobres e seus escravos junto de Roger, acaba sendo apenas sim uma mentira que os fuzileiros navais contaram a todos para passar um pano no que realmente aconteceu. Aqui vale ressaltar um ponto de interesse, né? Por que Xebec se envolveu no incidente de God Valley? Sabemos que os Rox se uniram por um motivo único na ilha de Hachinozu: ficarem mais fortes e com isso alcançarem seus objetivos mais rápidos.
Só que o Barba Negra atualmente ele é um coletor de Akuma no Mi para todo o seu bando pirata que parece replicar a dinâmica dos Rocks. E sabemos hoje que God Valley tinha algumas frutas poderosas como a Dekaido e que possivelmente eram os prêmios para os nobres vencedores da caça humana. Como sabemos que isso ocorre a cada 3 anos, Xebec pode ter se deparado com outras caças desse nível. E sabendo da grande quantidade de frutas incríveis reunidas nesses lugares, ao descobrir sobre God Valley, ele partiu para roubar esses frutos. O que reforça um pouco isso é a recente imagem que bombou entre os fãs de One Piece. Uma memória antiga sobre Gaimon, o eremita na Ilha dos Animais Raros. No passado ele navegou em alto mar com sua tripulação no navio chamado Máquina Aleluia. E eles acabaram seguindo relatos de tesouros enterrados na misteriosa Ilha dos Animais Raros. Procurando diligentemente por 3 semanas, eles conseguiram encontrar nada além de 6 baús vazios. Um deles, Gaimon acabou ficando preso até os dias atuais. Então, essa ilha hoje habitada apenas por animais híbridos pode ser assim porque a população nativa foi aniquilada por nobres no passado. Em One Piece nada é por acaso. Xebec pode ter acompanhado esses jogos de perto esperando o momento certo para saquear os tesouros no próximo realizado. Mas vamos ao cerne da questão aqui. Após o incidente, God Valley foi varrido do mapa e o próprio Xebec apagado da história. Mas por quê? Porque ele queria ser rei do mundo. Mas o que isto significa? Roger tornou-se o rei dos piratas. Quase todos os piratas de hoje desejam alcançar o mesmo título que Roger. Mas nenhum deles jamais foi apagado da história. Então o que há de tão diferente em ser rei do mundo e o que isto significa? Bem, para ser o rei do mundo, primeiro você precisa saber o que é isso. E eu acredito que Xebec sabia. Ele sabia que existia alguém que governava o mundo inteiro e que essa pessoa é Imu-sama. Se Xebec soubesse sobre Imu, isto o separaria imediatamente do resto dos piratas, considerando aí uma ameaça muito maior. Foi aí que o governo mundial traçou o limite e decidiu que ele precisava ser apagado da história. Agora, por que Xebec queria ser rei do mundo? Porque ele queria esse poder e não apenas a liberdade como Roger e atualmente como Luffy, já que o rei dos piratas é o homem mais livre dos mares. Bom, eu acredito que Xebec queria conquistar tudo, mas talvez não por razões tão egoístas, mas sim para substituir aqueles que já estavam no poder e que estão tornando o mundo um lugar terrível. Para que uma vez no poder total ele possa restaurar o mundo em um novo lugar. Talvez sem preconceitos, sem escravidão e todos os problemas do mundo real que existem na história de One Piece. Mas claro, com aquela pitada da parte cinza no meio, lembram? Como o sonho da Big Mom ou de Kaido. Ele pode ter tentado isso pela pura força, talvez pelos caminhos errados, aniquilando qualquer um no seu caminho. Ao mesmo ponto, é interessante se isto for real, porque o Xebec acaba sendo um pouquinho mais inteligente na sua visão de mundo. Inteligente o suficiente para entender que a liberdade pessoal que o Luffy busca atualmente não significa nada quando aqueles que estão no poder completo controlam o mundo inteiro. Eles se opõem à liberdade e a restringem. Mesmo que ele tenha se tornado o homem mais livre nos mares, ele é realmente livre quando há aqueles muito mais poderosos do que ele, simplesmente permitindo-lhe a sua liberdade e limitando-a de muitos outros em todo o mundo. Então perceberam que diferencia um pouco ser rei dos piratas e rei do mundo? O Roger foi o mais livre no seu tempo? Será? Com Imu sentado no trono? No mundo de One Piece, enquanto houver alguém brincando de Deus sentado acima de todos os outros, você nunca poderá ser verdadeiramente livre. Então é por isso que eu acredito que Xebec queria esse poder. E aqui podemos ver um contraste interessante dos personagens entre Xebec e o seu maior rival, Gold Roger. Considerando que Roger adotou uma maneira mais sutil de revelar a verdade sobre o século perdido, como acreditar nas gerações futuras e até iniciando uma nova era e esperando o retorno de Joy Boy, do outro lado Xebec fez a abordagem direta atacando os dragões celestiais. Acredito que os Rocks sabiam mais sobre o mundo do que o Roger naquela época, ou Luffy ou qualquer outra pessoa. Ele sabia sobre Imu-sama e forçou a adotar uma abordagem mais imediata atacando eles. E basicamente
e acabou considerado mal por conta disso. Como já sabemos, o governo mundial frequentemente censura informações históricas para sua vantagem. No capítulo 957, Sengoku também diz que os piratas dos Rocks se aproximavam diretamente do governo mundial como um grupo terrorista. E olha que curioso, é exatamente assim que o exército revolucionário é taxado. Os revolucionários são frequentemente referidos como terroristas pelo governo mundial. Se você pensar bem, os piratas Rocks podem ter sido o primeiro exército revolucionário do mundo. Claro, de uma forma mais embrionária, sem motivações nobres de libertação do povo, mas servindo de inspiração para o que viria depois. Pois em God Valley, Kuma e Ivankov presenciaram Rocks de Xebec e o viram atacar os Celestiais sem medo. Eles provavelmente ficaram surpresos porque ele não demonstrou medo em confrontá-los e esmagá-los. Esta pode ter sido a primeira vez que eles tiveram um choque de realidade. Que eles perceberam que algumas pessoas deste mundo foram feitas para desafiar os deuses. No caso, os D. Isto faria de Xebec uma das figuras mais importantes de todos os tempos. Pois não somente os Yonkous foram formados da sua tripulação, mas também o Exército da Liberdade e posteriormente os revolucionários. Os Yonkous queriam os tabus, os tesouros da última ilha e as armas ancestrais. Os revolucionários, a libertação dos falsos deuses. E isto só foi possível porque Kuma, Ivankov e muito possivelmente Dragon presenciaram pela primeira vez alguém afrontando os nobres mundiais. E o melhor de tudo, Luffy, o Joy Boy dessa era, vem para realizar todos os sonhos dessas figuras centrais quando alcançar o seu objetivo. Uma terra onde todos podem viver felizes e livres, assim como a utopia de Big Mom. E teremos também a maior guerra do mundo desde o século perdido, quando o tesouro One Piece for encontrado. Uma guerra que vai acabar com todas as outras, assim como Kaido sonhou um dia. Uma nova era será criada, como Shanks, o Ruivo, espera. E um rei do mundo será coroado. Uma coroa invisível e claro, rejeitada por Luffy. Afinal, ele só quer ser o mais livre. E esse será seu decreto para o mundo. Que todos participem do seu sonho, do de Roger, de Joy Boy. Todos sejam bem-vindos à maior festa do mundo. Interessante essa reflexão, né, galera? Será que o Xebec ele realmente era um vilão ruim, tipo nível Orochi? Ou é aquele tipo de personagem que tem as motivações que acabam distorcidas pelo mundo ao seu redor? E ele queria se tornar rei do mundo porque ele sabia que não poderia ser o mais livre de todos enquanto tivesse alguém sentado lá no trono vazio. O fato dele mexer com tabus é interessante. Vale destacar que um ano antes de God Valley foi quando o Roger chegou a Lodestar. Quando ele descobriu os poliglifos, quando ele escutou as pedras falando. Coisa de maluco, né? O cara conversar com uma pedra. O Xebec pode ter descoberto algumas coisas interessantes também. Porque quais são os tabus do mundo? Século perdido, principalmente. Não à toa, Egghead está para ser apagado agora do mapa porque mexeu com tudo isso. Xebec sabia muito, talvez mais do que todos. E Barba Negra atualmente herdou sua vontade. E é sempre aquele pirata que está um passinho à frente a todos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você. Xebec era realmente um cara vilão puro? Ou teve uma distorçãozinha nos fatos? Será que ele é o herói de God Valley? Ele pode ter inspirado os revolucionários? Deixa suas teorias aqui nos comentários, por favor. Comenta aí, eu quero saber o que você pensa. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.